Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu estou com um probleminha, minha câmera não está fluindo, então vocês não vão me ver. Mas o reverendo Davidson já está aí, ele já está a posto, ele já vai estar iniciando diretamente o estudo com relação às divinas revelações do Salmo 91. E eu não vou perder tempo, né? Esse tempo aí deve ser todo ele dedicado. Bom dia, reverendo Davidson, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. Espero que todos estejam bem, né? Embora você tenha dificuldade aí com a sua câmera, mas conseguimos, né? Conseguiremos fazer o estudo mesmo assim, se Deus nos permitir. Se Deus quiser, né? Não vai ser por causa de uma câmera que a gente não vai conseguir fazer o estudo, não é verdade? Pois Então é. vamos orar e logo depois da oração o reverendo Davidson vai estar aí com o estudo. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por essa quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos permite vivenciar. Louvamos e bendizemos o teu nome. Agora, quando nos unimos aqui para compartilhar as verdades da tua palavra, para ensinar as verdades da tua palavra, eu venho pedir que isso esteja capacitando, instruindo, dando graça e sabedoria ao teu servo, para que assim aconteça e o teu nome seja engrandecido. Também, Senhor, pedimos por aqueles que estarão se conectando a nós nessa manhã, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor fale à mente de cada um deles. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Reverendo Davidson, fique à vontade, já estou liberando aqui para você, ok? Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor Aderson. Shalom a todos. Espero que todos estejam bem, né? Nos acompanhando aqui nessa quarta-feira, logo pela manhã. Que Deus nos abençoe, né? Eu estou aqui com a página da nosso PDF, né? A nossa apostila já está aberta. Eu quero convidar você a solicitar a sua. Ela é gratuita, um PDF gratuito, cujo título é Os Segredos Revelados do Salmo 91, tá bom? Então, os segredos revelados do Salmo 91 nós estamos estudando a partir da semana passada, né? Começamos. E hoje, né, já falamos da parte introdutória, e hoje nós falaremos, então, do primeiro versículo. Já começaremos a analisar o primeiro versículo. Será um versículo por dia, tá bom? Então, é importante, se você quiser, né, acompanhar nossos estudos, que você tenha aí com você o PDF. Ele é gratuito, você pode solicitar ao pastor Aderson. E ele vai estar passando para você esse PDF gratuito para você conhecer de modo resumido, é claro, né, os segredos do Salmo 91, que é totalmente baseado no meu livro. Né? Eu tenho aqui os meus livros que eu quero mostrar para você. Eu tenho aqui esse primeiro livro, que é o livro de pregação, né? O livro A Semente e a Palavra, para você que é pregador ou pregadora, você que gostaria, né, de ampliar o impacto das suas pregações, aqui, ó. Esse livro aqui vai te ajudar. É um livro sobre a nova homilética, tá? E ele vai te ajudar. É só você fazer contato comigo e eu tenho prazer em enviar para você o exemplar. Tem também o livro do Salmo 23, é o comentário total do Salmo 23, totalmente baseado na língua hebraica. É o primeiro livro que eu lancei, né, dessa modalidade. Tem tido uma aceitação, uma procura muito grande. Você pode também alcançar aqui, ó, vários vídeos que fizemos aqui ao longo de vários vídeos de uma série, né? Esse livro aqui está totalmente comentado também, tanto no Facebook da Igreja de Aracruz, aqui, quanto também no meu canal do YouTube. Você pode achar lá a playlist completa do Salmo 23, baseada nesse livro aqui. Só fazer contato também para você adquirir, conhecer o Salmo 23 como nunca conheceu antes. E aqui, o livro que é a base do nosso estudo de agora, não é? O livro Proteção Divina no Curso da Vida, que é totalmente o Salmo 91 comentado à luz da língua hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, como nós já estamos começando
a tratar hoje do primeiro versículo, tá bom? Então, olho na tela aí, ó, versículo 1, o versículo que você conhece bem do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, vamos ver aqui algumas palavras-chave desse versículo e perceber o significado, a mensagem real do que o texto quer dizer. Isso aqui faz toda a diferença, né? Quando a gente começa a perceber isso. Então, veja o que diz aqui, ó. Aquele que habita é a primeira expressão que aparece no versículo, né? A palavra que aparece em hebraico é essa aqui, ó, Yoshev, tá bom? A palavra Yoshev, aqui, ó, Yoshev, né? Essa palavra hebraica aqui, Yoshev. Essa palavra aqui, que começa o versículo, significa quem vive ou quem permanece, tá? Ela indica uma ação contínua e duradoura de estar estabelecido em um lugar. Então, o versículo já começa com essa expressão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, não é simplesmente você que deseja a proteção de Deus, e todos nós precisamos e desejamos a proteção do Senhor, porque simplesmente enfrentamos muitas lutas em nossa vida, muitas situações da vida que nos fazem, às vezes, até sentir medo, não é? Por que sentimos medo? Porque simplesmente a gente sabe dos problemas que acarretam a nossa vivência, a nossa sobrevivência na Terra. Então a gente luta contra doenças, a gente luta contra pobreza, contra fome, miséria, a gente luta contra situações de relacionamentos familiares também, relacionamentos da vida, questões emocionais, questões espirituais. Então, são várias áreas da nossa vida que precisam ser cobertas. Necessidades que nós temos que precisam ser satisfeitas, que precisam ser cobertas também. E tanto no Salmo 23, que nós já estudamos, quanto agora no Salmo 91, a gente percebe que existe uma chave para que a gente alcance essa proteção de Deus. E que chave seria essa? Essa chave é habitar. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. Então, o verbo habitar aqui significa permanecer, tá vendo? Quem permanece, quem vive constantemente, quem permanece. É quem não arreda pé de estar em um lugar, né? Ou seja, aqui também faz referência, assim como no Salmo 23, que nós estudamos, aqui também faz referência à chave principal para que você receba a proteção de Deus na sua vida. Não é qualquer um que vai ser protegido por Deus, mas Deus tem compromisso de proteger aquele que tem um relacionamento com Ele, aquele que já tem uma vida constante, vivida debaixo da proteção dele, ou seja, já está buscando a presença de Deus em cada situação da vida. Então, é muito interessante a gente perceber que, para que eu possa receber a bênção da proteção divina, eu preciso ter, primeiramente, a minha atitude de permanecer nele, permanecer no seu próprio esconderijo. A gente já vai ver já o que é o esconderijo do Altíssimo aqui, tá? Mas fica aqui com esse verbo Yoshev, em hebraico, que significa permanecer, viver, habitar permanentemente, tá bom? Aqui, então, é um relacionamento de aliança. Assim como Deus se apresenta no Salmo 23 como pastor, é o pastor que pastoreia o rebanho que está em aliança com ele. Aqui também, Deus como protetor
ele protege aquele que está em aliança consistente com ele. Isso quer dizer que se você não tem uma aliança com o Senhor, você não está protegido por ele. Isso é algo muito sério. Porque eu sei de muita gente que até deseja ser protegido por Deus, pelo menos diz isso, né, da boca para fora, mas não quer, de modo algum, ter um relacionamento com ele diário. Não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer habitar permanentemente no esconderijo do Altíssimo. Porque para pensar, aquele que alcança a proteção divina é aquele que está no relacionamento com ele, que buscou inicialmente a Deus. Quem busca a Deus de forma consistente dentro desse sistema da aliança que o próprio Deus fez com o ser humano, através de Jesus Cristo, quem não está em aliança com Deus em Cristo Jesus, está descoberto. Ele não está protegido. Então, a primeira situação é habitar no esconderijo do Altíssimo. É estar permanentemente ali. Isso faz, então, com que a gente possa, de verdade, estar experimentando os aspectos da proteção divina que nós tanto declaramos desejar. Não é? Então, se você deseja ser protegido, esteja em aliança com Deus. É a primeira verdade, é a primeira lição aqui do texto, o que esse versículo nos ensina. Então, aquele que habita, a palavra Yoshev, habitar é permanecer, viver, e tem essa ideia de habitação permanente, tá? Indica uma ação contínua e duradoura de estar estabelecido em um lugar. E que lugar é esse? É Beseter, em hebraico. Beseter, tá? Beseter, tá aqui, ó, Beseter, né, que entre os literados, significa lugar oculto, ou refúgio ou abrigo, geralmente associado à presença de Deus. Então, esse esconderijo aqui é o abrigo, é um refúgio, é um lugar secreto. Lembra dessa expressão, lugar secreto? É esse lugar aqui, é o esconderijo. Aqui remete à imagem da águia. Eu escrevi isso no livro, né? Aqui no livro Proteção Divina no Curso da Vida. Quando eu faço o comentário desse primeiro versículo, eu me refiro aqui à águia. Aonde a águia se refugia das tempestades, do perigo, em um lugar alto, em um esconderijo altíssimo, bem no alto, nas montanhas. Invariavelmente, uma águia também vence uma tempestade voando acima dela. Então, se a tempestade está acontecendo aqui, raios, trovões, chuva, tempestade terrível, a águia consegue voar acima dessas nuvens, dessa tempestade, e ela espera a tempestade passar, ou então ela vai diretamente para o seu abrigo na montanha, no ninho que ela cria na montanha, e muito acima também de situação de tempestade. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que deseja estar se escondendo nesse esconderijo no alto monte, e está, então, totalmente protegido de qualquer tempestade, de qualquer perigo, porque o perigo está longe desse abrigo, desse esconderijo, desse lugar secreto. E aqui tem essa imagem da águia, né, que a gente lembra aqui, que o texto faz uma alusão assim, muito indireta, né, mas mesmo assim faz essa alusão nessa imagem da águia. Mas o que importa aqui é o que o texto realmente diz, né? Você precisa habitar Yoshev, permanecendo nessa habitação, não é? Tem que ser algo que é natural para você querer habitar nesse lugar, no esconderijo que pertence ao Altíssimo. Vamos ver aqui
a revelação do nome de Deus, né? A revelação como Altíssimo, em hebraico. Mas olha só, esse Altíssimo, ele faz a nossa proteção no esconderijo, nesse lugar oculto, no lugar secreto. Por quê? Por que tem que ser um lugar oculto ou secreto? Porque nesse lugar, nesse refúgio ou abrigo, a gente está preservado, inclusive, de inimigos. E o Salmo 91, ao longo do texto, a gente vai perceber que existem inimigos que nos atacam. Inimigos humanos, inimigos naturais, até da própria natureza, né? Que são perigos naturais. Existem também pestes espirituais. Há, portanto, demônios que querem nos atacar. E contra tudo isso, a gente está protegido nesse esconderijo, no lugar oculto, no séter, né? No esconderijo, que o P aqui é a preposição, né? E séter é o lugar secreto, é o esconderijo. Então, nós estamos no esconderijo, habitando nele de modo permanente. Isso aqui quer dizer que eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança que eu tenho com Ele, em Cristo, é que me permite ter essa aliança. Tá? Então, eu tenho que desejar habitar permanentemente nesse esconderijo. E é o esconderijo de quem? Do Altíssimo. O esconderijo foi providenciado pelo Altíssimo, pertence a Ele, e eu estou usufruindo dessa proteção, desse esconderijo, desse lugar secreto, desse lugar oculto dos meus inimigos. Né? A terceira palavra, portanto, desse primeiro versículo é a palavra Elion, tá? Elion, que em hebraico significa o Altíssimo, tá? É um dos nomes de Deus, é um dos títulos, né, que Deus recebe, que denota a sua soberania e supremacia sobre todas as coisas, porque ele é altíssimo. Não existe ninguém que seja maior do que Deus. Aqui é uma referência à grandeza absoluta de Deus. Ele, portanto, é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Por isso que eu estou protegido nesse lugar secreto. Por isso que eu estou completamente protegido nesse lugar secreto que o Altíssimo preparou para mim. Porque, entenda, o lugar secreto é do Altíssimo, mas não é para ele se proteger. Porque ele já é o Todo-Poderoso, ele já é o Altíssimo, ninguém atinge Deus. Deus não corre perigo, de modo algum. Quem corre perigo somos nós. Nós é que precisamos buscar refúgio no Altíssimo, no lugar secreto do Altíssimo. Porque o intransponível é ele. É ele que é o intransponível. A segurança que ele me traz, a proteção que ele me traz, é uma proteção intransponível. É uma proteção inexpugnável. Inexpugnável significa que ninguém consegue furar o bloqueio, ninguém consegue furar a proteção, porque é uma blindagem total e impenetrável. Inexpugnável é isso, é impenetrável. Entende? Então, quando eu consigo entender que a proteção de Deus é total e completa na minha vida, eu estou completamente seguro. Eu estou em paz por causa disso. Eu não estou em rebuliço. Eu não estou em ansiedade. Eu não estou entregue ao mar da insegurança. Na verdade, eu estou completamente seguro. E eu tenho paz no meu coração. Por quê? Porque eu tenho já o hábito de permanecer habitando no lugar secreto, no esconderijo de alguém que é o Todo-Poderoso, que é o Altíssimo, que está acima de tudo. Aqui me lembra também aquela imagem, né, também muito recorrente nos tempos antigos, né? Você imagina um garoto que fica sendo perseguido na escola pelos colegas maiores, covardes, geralmente são covardes, que roubam a merenda, roubam o dinheiro, ficam batendo na criança. Então a criança se cansa disso, com medo, porque
não consegue lutar, ela é mais fraca, porque os outros são maiores do que essa criança. Então, essa criança vai lá e reclama com o pai, reclama com a mãe, reclama com o professor, reclama com o irmão mais velho, reclama com alguém que tem condições de fazer frente a frente com o valentão da escola. Então, é assim com a gente. Quando a gente passa por perigos e a gente, então, vai lá no esconderijo do Altíssimo buscar proteção, é o próprio Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, inexpugnável, é o Deus grandioso, que ninguém consegue fazer frente a ele, é ele que vai lutar por nós, ele que vai nos proteger, que vai nos abençoar, que vai cuidar da gente em cada situação. Então, não se esqueça, você precisa habitar permanentemente, permanecendo constantemente, tem que ser uma permanência consistente e constante no esconderijo, na presença, no lugar oculto, no lugar secreto, que Deus preparou para te proteger. Se você busca constantemente isso, porque você tem aliança com o Senhor, ele é o Altíssimo, ele garante a sua proteção contra tudo e contra todos que estejam afrontando você, tá? Então, a quarta palavra, que vem logo depois, né, de Elió, que significa o Altíssimo, aquele que está no Monte Alto e aquele que nos protege, né, de toda a situação terrível que possamos enfrentar, tem aqui uma outra palavra que designa o nível de confiança de quem está no lugar secreto, de quem está protegido no esconderijo do Altíssimo. Esse vai descansar. Em hebraico, a palavra é itlonã, tá bom? Itlonã, como está aqui, ó. Em hebraico, itlonã, e aqui é como está em letras em português, né? Letras latinas. Itlonã, tá bom? É um verbo que significa descansar ou permanecer também. Permanecer, fazendo coro aqui com o Shev, né, que também significa permanecer, habitar, permanecendo. Mas aqui o descansar é o permanecer, Itlonã, é o permanecer descansando, ou seja, reforça o que eu já disse aqui, que é permanecer em paz. Porque não é você ficar lá no esconderijo, nervoso, roendo unha, arrancando os cabelos, suando frio, de angústia, com depressão, jogado lá, como Elias estava na caverna, né? Elias estava em depressão, se escondendo na caverna, mas ele não tinha visto a ação de Deus confortando o próprio Elias. Então, é muito interessante essa passagem de Elias, por quê? Porque ele se esconde na caverna, que não era o esconderijo do Altíssimo, mas era um esconderijo para poder fugir daquela situação quando aquela rainha Mar, né, estava, a esposa do rei Acabe, ela estava prometendo matar os profetas, né? Ele então fica muito assustado com isso e é muito interessante porque isso acontece depois de uma vitória muito grande de Elias contra os profetas de Baal. Não é aquele texto que você conhece bem, de Elias provocando, inclusive, os profetas, provocando o próprio Baal, zombando deles, no ápice assim, de fé muito grande. De repente, ele é ameaçado por Jezabel. Então, quando ele é ameaçado pela rainha Má, ele acaba ficando com muito medo e se esconde numa caverna com medo de ser morto por ela. Era um homem, né, emocionalmente de altos e baixos. Então, nessa situação de uma baixa emocional muito grande, Elias entra em depressão e se esconde numa caverna que não era o esconderijo do Altíssimo. Mas, nesse momento, ele, então, recebe uma revelação de Deus que vai além das expectativas, tanto dele, quanto também até nossas hoje em dia. Elias recebe a revelação de Deus quando Deus, primeiro, passa por ali, não é?
Ele envia, pelo menos por ali, uma tempestade, vento, barulho, trovão. Aquilo assusta o coração de Elias, mas não era Deus que estava se revelando daquele jeito. Elias percebe que não era Deus. E, de repente, vem um vento suave, um sussurro de um vento suave. Ali é que a voz de Deus chega novamente a Elias, e ele, então, recebe o tratamento de cura emocional que Deus estava dando a ele. Não é? Então, depois daquele momento de revelação de Deus, Elias, então, percebe que ele pode descansar. Ele recebe uma missão de Deus, que era para ungir Eliseu, né, como profeta também, e recebe essa incumbência que daria aquele sentido de missão, para que Elias focasse novamente a sua mente no que ele precisava fazer. E então fosse curado da sua situação de depressão emocional devido a Jezabel e a tudo que ela havia prometido fazer contra ele. Né? Deus então mostra para Elias que ele estava no controle de toda a situação. Então, dentro de uma caverna que Elias se esconde, ele percebe e descobre, então, novamente, o descanso de quem está protegido pelo Altíssimo, no seu próprio esconderijo, aquele que está protegido no modo como Deus preparou a nossa proteção, e não uma proteção que a gente mesmo cria, que a gente mesmo inventa. Porque as proteções humanas, elas não é que elas não tenham validade, algumas proteções têm validade, mas são proteções sempre provisórias, e são sempre proteções também que não são perfeitas, não são completas. Não são proteções humanas, não são proteções intransponíveis. Não é? Elas têm um limite. Chega uma hora que a proteção vai falhar. Mas a proteção de Deus, dentro do seu próprio esconderijo, o esconderijo do Altíssimo, ela é intransponível, inexpugnável. Ninguém consegue ultrapassar o limite que Deus coloca. Então, quem está nessa posição de estar habitando permanentemente no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar. Ele pode permanecer ali descansado, em paz, em completa paz, porque ninguém pode perturbar o seu descanso, porque ele já sabe que está totalmente protegido pelo Senhor. Tá? Então, é uma palavra muito importante, essa palavra Itlonan, tá? Descansará no futuro, ou seja, vai permanecer descansando, vai sempre descansar de modo permanente também. Né? Em português está no futuro, descansará, mas em hebraico é um aspecto verbal que significa que vai permanecer, é um descanso que já começou e não vai terminar, é um descanso permanente. Tá? Uma ação cujos efeitos permanecem na vida daquele que pratica a ação, daquele que descansa. Tá? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar.
Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então, até agora, né, vem a quinta palavra ainda, né, que na verdade é uma expressão, mas olha só, o que habita permanentemente no lugar secreto, no esconderijo do Altíssimo, tá? Aquele que tem esse relacionamento de aliança com o Altíssimo, e nós temos esse relacionamento hoje através do Senhor Jesus Cristo, e do que ele conquistou na cruz do Calvário é nosso favor, né, para poder alcançar a nossa vida com Deus, né, diretamente com o Senhor. Então, ele tornou Deus propício a nós pelo sacrifício da cruz do Calvário. Então, aquele que habita permanentemente no esconderijo do Altíssimo pode descansar, fica em paz, permanece em paz constantemente, porque é assim que Deus trabalha. Para aquele que tem fé em Deus, ele traz paz. Como a ovelha, né? Que descansava também as águas, descanso, né? Descansando ali, tendo pasto, tendo água, sendo protegida também dos perigos, está tudo providenciado pelo Senhor para ela, pelo seu pastor. Aqui também, não é essa mesma figura da proteção completa que Deus dá para aquele que está em aliança com ele. E, por fim, a última parte aqui do versículo, descansará onde? Né? À sombra do Onipotente. Aqui o texto hebraico é Tahat Tel Shaddai. É Sel Shaddai, tá? Tahat Sel Shaddai. Vai descansar no lugar ou na proximidade íntima ou proteção oferecida por Deus. Aqui nós temos a palavra Sel, que é essa aqui, ó, Sel, tá? Que significa sombra, que significa sombra protetora, tá? Traz aqui a ideia, como eu coloquei aqui, né? Refere-se à sombra protetora e refrescante de Deus. Porque aqui, ó, a palavra Shaddai, você deve se lembrar do título aplicado também a Deus, El Shaddai, né? É o Deus Todo-Poderoso. Shaddai aqui significa o Todo-Poderoso, aquela ideia que completa a ideia de Elion. Elion é o Altíssimo. Ninguém alcança, ninguém atinge. Ele é o grandioso, ele é o maravilhoso, ele é extremamente grande. E o Shaddai aqui reforça essa mesma ideia. Esse que é o Elion, que é o extremamente grande, também é extremamente poderoso. É forte, totalmente poderoso. Por isso que você descansa. Você descansa a sombra. Aqui a ideia da sombra é a árvore que traz a sombra que refresca. A sombra protetora de uma árvore refrescante, naquele sol escaldante do deserto da Palestina, lá de Israel também, né? Do lugar da Terra Santa, aquele sol escaldante. A sombra das árvores eram sempre procuradas para alívio, né, e refresco diante do sol tão escaldante. Então, Ser, que é sombra, tá? E Shaddai, que é o Todo-Poderoso, é o título também de Deus aplicado a ele. É o Deus Todo-Poderoso, é Shaddai, né? Então, aqui aparece ele, porque o Shaddai já traz a ideia de que é o próprio Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. Então, olha como a gente está construindo aqui no original em hebraico o primeiro versículo, tá? Retomando aqui, o que habita permanentemente no esconderijo, no lugar secreto do Altíssimo, de Elion, aquele que é intransponível, que é inalcançável, porque ele é maior do que tudo e do que todos. Quem consegue habitar no esconderijo do Altíssimo
vai descansar. Vai descansar por quê? Porque ele está abrigado à sombra desse que é também o onipotente, todo-poderoso, aquele cujo poder ninguém consegue fazer frente. E aqui vem também uma informação muito importante. Muitos crentes entendem de modo errado que Satanás é alguém que faz frente ao poder de Deus, só que para o mal. É como se o mundo, o universo, o mundo criado, né, tivesse uma polarização negativa e positiva. A polarização positiva é Deus e a polarização negativa é o diabo, ambos impedem a igualdade em poder e autoridade. Como o yin e yang, né, o equilíbrio de poderes, de forças que a cultura chinesa traz, né, o yin yang. Isso é uma composição, uma compreensão antibíblica. Satanás não tem o mesmo poder que Deus. Satanás não tem, tá bom? Como toda criatura, Satanás tem limitação no seu poder. Claro que ninguém aqui pode subestimar o poder de Satanás. Não é isso. Satanás, comparado a nós, tem muito mais poder do que a gente. Nós humanos, né? Mas quando estamos totalmente ligados à sombra do Onipotente, né? Escondidos lá, protegidos por ele, e em paz, porque estamos descansando nessa sombra, nesse lugar secreto, então Satanás começa a pensar 1 milhão de vezes antes de querer nos atacar, porque ele vai enxergar Deus na frente e Deus nos protege, entendeu? Não quer dizer que ele vai desistir de atacar. Não, ele vai ainda assim atacar. Ele realmente nos ataca, mesmo que a gente esteja protegido por Deus. Mas o ataque tem muito menos força, tem muito menos estrago, porque a gente está protegido pelo Senhor. Tá legal? É um campo de força que Deus coloca ao nosso redor para nos proteger de ataques que a gente muitas vezes nem percebe. Aquele conceito de livramento que Deus dá é um livramento até de ações de Satanás contra nós que a gente nem percebe no dia a dia. E a gente simplesmente está sendo protegido pelo Senhor, tá? Então, aquele que está totalmente e permanentemente habitando no esconderijo do Altíssimo pode descansar porque está à sombra protetora do Onipotente. Pode ter paz, portanto, no seu coração, não precisa estar em ansiedade, e lembrando-se de que Satanás, o seu pior inimigo, ele não pode fazer tudo. Ele só pode ir até onde Deus permite, porque Satanás não faz frente igualitária contra Deus, tá bom? Ele não faz frente. Ele é, no máximo, um cachorrinho pequenês tentando encarar um pitbull raivoso, com fome, né? Satanás, se fosse lutar mesmo com Deus, e Deus usasse todo o seu poder contra Satanás, Satanás seria destroçado no mesmo minuto. Entendeu? Não há paridade na luta de Satanás contra Deus. Não há paridade. Porque Satanás não consegue atingir a Deus. Ele é o Elion, ele é o Altíssimo, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ninguém consegue atingir Deus. O máximo que Satanás consegue fazer para atingir a Deus é de modo indireto, quando ele consegue, de alguma forma, fazer mal ao ser humano que pertence a Deus, ao servo de Deus. Aí ele atinge indiretamente a Deus. Mas então ele vai também arcar com as consequências eternas de sua decisão errada lá no passado, de acordo com a história, né, que a gente faz assim uma ideia do que a Bíblia revela de como foi a origem de Satanás. Tá legal? Então, para a gente fechar, ó, este versículo inicial estabelece a imagem de segurança e proteção para aqueles que vivem na presença íntima e oculta de Deus, prometendo-lhes refúgio sob sua soberania e cuidado amoroso. Ele transmite a ideia de que aqueles que confiam em Deus como seu refúgio encontram segurança absoluta sob a sua sombra protetora.
Então, aqui não tem nada a ver com esporadicamente você ir à igreja, você esporadicamente ouve o louvor, você gosta de orar de vez em quando ouve uma pregação e dá um aleluia, dá uma glória a Deus, concorda até com aquela mensagem. Isso não é habitar no esconderijo do Altíssimo. Não, a habitação é consistente, é permanente. Isso quer dizer que o tempo todo na sua vida, estando na igreja ou não, você, mesmo trabalhando fora, mesmo na casa, limpando a casa, a dona de casa aí, né, fazendo comida, indo para pagar uma conta no banco, ou pagando, né, pelo celular, como se faz hoje em dia, o que você estiver fazendo na escola, no trabalho, enfim, em todo o tempo é você pensar em Deus, é você ler a palavra, é você orar quando puder, é você estar ligado a Deus em todo o tempo do seu dia, da sua vida. Você dorme pensando em Deus, você acorda pensando em Deus. Em Cristo Jesus, você tem essa possibilidade de estar próximo de Deus, de ser amigo de Deus. Isso é habitar com consistência, com permanência no esconderijo do Altíssimo. Então, se você quer ser protegido, faça isso com consistência. Esteja sempre no lugar secreto do Altíssimo, buscando a sombra protetora dele para a sua vida. Tá? Isso quer dizer, então, que você não vai abrir mão de estar na presença de Deus. Tá legal? Estamos aproximadamente quase 15 minutos, né, de encerrarmos a nossa live de hoje. Então, eu já quero aqui pedir ao pastor Aderson para que esteja assumindo, mesmo que ele não possa aparecer, acho que ele possa estar, então, assumindo aqui para a parte de perguntas e respostas. Amém. Bom dia, queridos. Quero dar bom dia a alguns irmãos que estão conosco. Então, vamos lá. Vera Lúcia de Medeiros, a Ilma Guimarães, o Isaías Barcelos, a Zilmar Guimarães, a Rosilane Melo também está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu ver se eu deixei de falar algum nome aqui. A Dora também está aí conosco, né? Muito bem, Ilma Dias também está conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se eu esqueci de comentar ou de fazer menção a alguém, me perdoe, sinaliza, manda um link, manda um like aí para a gente poder estar aí mencionando. Queridos, é o momento onde você tem a oportunidade de fazer algumas perguntas, buscar esclarecimento aí com o nosso querido amigo reverendo Davidson. Sim, você não vai me ver hoje, a gente está com um problema técnico, mas graças a Deus esse problema técnico não nos impediu, né, de estarmos aqui fazendo a nossa live. Tá bom? Eu estava ouvindo, né, o nosso querido amigo reverendo Davidson, e ele estava fazendo algumas colocações que são muito interessantes, né? Por exemplo, quebra de paradigmas, vamos colocar dessa maneira, né? Achar que só ir à igreja ou participar da dinâmica do culto é estar na presença de Deus. Isso é muito presente, ainda infelizmente nos dias de hoje. O reverendo Davis ele vem esclarecer, aprofundar do que vem a ser de fato estar e permanecer, né, abrigado pelo Altíssimo. Fala mais um pouco disso aí, querido, até mesmo para... Acho que isso aí é de suma importância. Foi uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala. Sim, isso é basilar, né, no versículo do Salmo inteiro, porque todo Salmo vai estar se referindo à proteção de Deus nessa circunstância de estar com consistência habitando no esconderijo dele. Então, quem não tem prazer em estar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, quem não tem prazer em buscar a Deus no seu dia a dia, na intimidade espiritual com o Senhor, esse não consegue proteção, entendeu? Ele está indo na igreja, coisa e tal, está participando ali da liturgia, ele pode até fazer parte de departamentos, faz parte da administração da igreja, mas isso não quer dizer que ele esteja protegido, porque para estar protegido tem que habitar no esconderijo do Altíssimo com consistência. Então não adianta nada você
ir para a igreja de vez em quando, mas viver o seu dia a dia esquecendo que Deus existe, vivendo do jeito que você acha que deve viver. Como diz até, né, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? E você vai deixando a vida levar e vai vivendo de qualquer jeito. Quando você partir desse mundo e estiver na presença do grande juiz, né, do único juiz de toda a terra, você pode ter surpresas desagradáveis para a sua eternidade, entendeu? Então é importante você estar com consistência, sendo protegido e habitando na presença do Altíssimo. Isso quer dizer que tem mais a ver com a sua intimidade com Deus no seu dia a dia do que o fato de você estar ou não na igreja, entendeu? Tem mais a ver com a sua vida devocional diante do Senhor a cada dia. A Roselane Mello, até me permite aqui, pastor Aderson, a Roselane Mello, eu tive o prazer de conhecê-la nesse fim de semana, e ela já está com os livros em mãos, né? Então, é muito interessante a gente perceber o quanto agora ela pode acompanhar os estudos, né? E quem também já tiver o livro em mãos, pode acompanhar lendo capítulo por capítulo, né? Porque cada capítulo é um versículo do Salmo 91. E como a gente vai trabalhar aqui um versículo por encontro, então, a quem quiser realmente levar a sério, o estudo já tem um livro, pode ler antecipadamente o capítulo que fala sobre o versículo que vamos trabalhar e depois assistir a live. Então, é um estudo muito completo que a pessoa pode fazer, tendo o livro na mão. A nossa irmã Roselane já tem o livro na mão, ela pode fazer, então, esse estudo mais completo. Tá legal? Joia, joia. E a gente tem aqui também a pergunta do Marcelo. Antes de eu colocar a pergunta do Marcelo em tela, gente, assim, eu estou assim, eu vou usar a seguinte expressão, perplexo. E por que eu estou perplexo? Eu estou perplexo que quando a gente para fazer um estudo da palavra de Deus, nós vamos ver que muitas das vezes nós temos alguns pensamentos que são equivocados e contraditórios, inclusive. Porque, como o versículo 1 falou, como o reverendo Davidson tornou a repetir, tem muita gente que está achando que está na presença de Deus, que está sendo protegido por Deus, mas está descoberto porque não tem intimidade com Deus. Não vive uma vida piedosa com Deus, não tem um relacionamento íntimo com Deus. E aí é uma situação que merece aí a reflexão de forma mais profunda, porque quando chegar lá diante do Senhor, como o reverendo Davis acabou de colocar, aí que são as surpresas que nós vamos nos deparar, que vai acontecer diante do Senhor, né? As surpresas, é interessante. Bom, vamos lá. O nosso querido amigo Marcelo, ele traz aí a seguinte colocação. Coloque em tela e vou ler para os amados irmãos. Satanás não tem acesso aos nossos pensamentos, mas quando falamos em algo que desejamos, ele pode interferir, mesmo que falamos com fé? Uma boa pergunta, hein? Sim, de fato, Satanás não consegue ler mentes, né? Muita gente atribui até mais poder do que Satanás propriamente tem. Satanás não lê mentes. Entendeu? Quem lê mente é o professor Xavier lá do X-Men, né? Mas isso é tudo isso é tudo na ficção, certo? Satanás lendo mentes é tão ficcional quanto o professor Xavier lá no X-Men. Mas só quem consegue ler mentes é Deus, tá? Ele sim consegue sondar nossos corações, consegue perceber profundamente o que está em nosso pensamento. Então, de fato, só Deus é que tem esse poder. Então, Satanás só consegue atuar no que ele observa em nossas atitudes, em nosso estilo de vida e naquilo que falamos também, não é? Então, ele, como observador externo a nós, ele nos observa, ele nos percebe, e ele percebe mais do que um psicólogo, né? Um psicólogo, um psiquiatra, e observa e consegue ter conclusões ali sobre a nossa psique, sobre a nossa vida. Satanás é muito mais inteligente do que um psicólogo.
Então ele consegue perceber coisas que o psicólogo não perceberia. Tanto Satanás quanto os demônios também. Então, eles vendo a nossa conduta, certa ou errada, ouvindo as nossas palavras, né, que a gente acaba verbalizando, e também nossas declarações de fé ou nossas declarações de falta de fé, ele ouve tudo e vai usar aquilo que nós pode usar, né? Não é que ele vai, mas ele pode usar, se Deus permitir, assim como aconteceu com Jó, né? Que Satanás foi pedindo permissão e Deus foi dando corda, porque Deus tinha um propósito em permitir a vida de Jó e o sofrimento que Jó enfrentou. Então, caso haja propósito de Deus em nos permitir certas situações difíceis na vida, Satanás então só avança se Deus permitir. E ele vai usar nossas palavras, declarações de fé para distorcer e levar a gente a cair, ou declarações nossas de falta de fé também. Ele pode usar isso para fazer o mal, para reforçar a nossa própria falta de fé ou algo assim, tá? Em todo caso, se somos servos de Deus, se somos protegidos pelo Senhor, porque habitamos no esconderijo do Altíssimo, temos essa camada especial de proteção que Deus nos dá. E Satanás não está livre para nos atacar. Satanás só está livre para atacar aquele que não tem proteção divina, aquele que não habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que não está em Cristo Jesus, aquele, portanto, que está descoberto. Esse sim está a mercê dos impropérios de Satanás contra ele. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí com a resposta da pergunta do Marcelo. Muito boa, muito boa, muito boa. E aí, Marcelo, qualquer coisa é só colocar aí, tá? No comentário. Irmãos, é interessante. Ele já colocou aqui, ó, obrigado. Aí ele disse que conheceu aí o pastor, deixa eu colocar em tela, conheci o pastor Davidson domingo, sentou à mesa comigo e família, foi um prazer, né? Verdade, Marcelo, sempre bom estar com esse homem de Deus, né? Esse encontrou lá na IEC Central de Itaboraí. Eu chegando lá, aí lá eu conheci a Roselane e o Marcelo, né? Prazer, Marcelo, revê-lo aqui. Deus o abençoe a sua família, a Roselane também, e a todos que estão conosco aqui, né? Verdade. Queridos, nós estamos chegando ao final, e uma das coisas que aí é o fechamento que eu vou fazer, né? É de que, olhando para os dias de hoje, a maioria das pessoas, se não todas, estão buscando o quê? Paz, tranquilidade. Estão buscando aí esse momento de, por mais que os problemas venham, surjam, elas estão buscando aí um controle para que elas possam, de maneira tranquila, em paz, poder administrar e resolver os seus problemas. E quando a gente olha, né, para o estudo que acabamos de ter com o pastor Davidson, nós, nas Escrituras Sagradas, já encontramos a resposta, logo no primeiro versículo. E qual é a resposta? Se aqueles que querem paz, aqueles que querem desfrutar do verdadeiro descanso, não é a ausência de problemas, mas ter paz, ter tranquilidade para administrar os problemas, só vai obter se estiver e permanecer em Cristo Jesus, né? Esse é o segredo, essa é a resposta. É isso mesmo, pastor Davis? Estou indo no caminho certo? Isso aí, perfeitamente. Né? É que em Cristo é que nós podemos, então, alcançar a proteção verdadeira que só Deus pode dar. Exatamente. Queridos, se você não adquiriu o seu livro, por favor, né, adquira o seu livro. Eu não vou dizer que você está perdendo, mas eu vou dizer que você está deixando de enriquecer o seu conhecimento nas Escrituras Sagradas. Pastor Davidson já está em tela aí com os livros, o primeiro livro. Vou pedir o livro para o pastor para falar, né, dos livros que ele está aí, por gentileza, que eu... Claro, estamos aqui, ó. Os livros, né? Primeiro esse aqui, para quem quer ser pregador da palavra. A semente é a palavra, restam poucos exemplares comigo aqui. Se você deseja, pode fazer seu comenta, tá bom?
faça contato comigo pelo WhatsApp 021 998 585402. E eu terei prazer em enviar para você. O outro livro, né, que é esse aqui, ó, do Salmo 23, cujo estudo nós já fizemos aqui. Tem uma playlist no meu canal do YouTube sobre esse livro aqui, o Salmo 23. Você também pode recuperar aqui, no ano passado, né, vários vídeos que fizemos sobre o livro do Salmo 23, também versículo por versículo, palavra por palavra em hebraico. Também são estudos maravilhosos também. E o nosso estudo atual, o estudo que a gente começou a semana passada, hoje já é a nossa segunda aula sobre ele, proteção divina no curso da vida. Inclusive, a nossa irmã Roselane Mello disse que já leu o capítulo aqui do primeiro versículo e acompanhou a aula de hoje. Né? Então, ela está tendo uma experiência muito maior do que apenas acompanhar nossos resumos aqui em aula. Né? Porque na aula eu não posso aprofundar muito. Aqui, ó, esse livro aqui, tem imagens, tem informações arqueológicas, informações até de cultura pagã antiga, que você consegue perceber todas as referências que o Salmo possa ter feito, que Moisés possa ter colocado, né? As referências dentro da própria cultura e da língua da época bíblica, entendeu? Entender a Bíblia dessa maneira não tem preço, tá? Então, o valor que você der por esse livro aqui é um valor pequeno, com base em todo o conhecimento que você vai adquirir. Tá? Esse livro aqui tem 346 páginas. Você vai entender o Salmo 91 de verdade, como nunca entendeu antes, tá bom? Assim como o Salmo 23 também, o meu outro livro. Amém. Olha, quero dar bom dia também para Raquel Vasconcelos, que também está aí conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Ok? Um abraço aí no esposo, nos filhotes aí por nós. Queridos, rapidamente, depois o pastor Davidson vai fazer suas considerações finais e vai orar por nós. Nesse mês é um mês especial para nós aqui em Aracruz. Sabe por quê? No final do mês, no período da Páscoa, nós vamos comemorar mais um ano de instalação, de pregação do Evangelho aqui em Aracruz. Você que está nos assistindo, que acompanha as nossas lives aí de Manhã com Deus, o estudo com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, e quer nos conhecer, não deixe de passar lá nesse final do mês e nos dar um abraço. Nós vamos ficar muito felizes de te conhecer. Já pode chegar dizendo assim, olha, eu acompanho as lives contigo durante a semana e tal, que aí nós vamos aí nos lembrar, nós vamos buscar lá as informações e tal. Mas venha, nós estamos localizados no bairro do Irajá, tá bom? Ali na rua Tubarão Sem Número. Se você vai em direção a Coqueiral, pelo bairro do Irajá, nós somos uma igreja de esquina, não tem como errar, é uma igreja de esquina. Algumas pessoas dizem que a igreja é rosa, mas não é não, a cor da igreja é salmão, tá? A cor da igreja é salmão. Então você vai olhar à sua direita, né, é no Irajá de baixo, né, tem o Irajá de cima, que é logo no início, depois da Praça do Irajá, você permanece ali na rodovia Primo Beach, logo depois da pastelaria do Irajá, à sua direita, você vai ver a nossa igreja instalada ali. Venha nos fazer uma visita. E se você é cristão, aqui nos últimos dias, nós temos recebido muitas pessoas de outros estados que vieram trabalhar aqui no estaleiro, trabalhar também na fábrica que temos aqui, e aí de repente você está assim, puxa, qual igreja que eu vou me achegar e tal? Eu te faço um convite, venha nos fazer uma visita, tenho certeza de que você não vai se arrepender. Tá bom? Pastor Davidson, suas últimas considerações, depois, gentileza, orar por nós. Orar também, por favor, pastor, pelo aniversário também da Igreja Congregacional de Tanguá, que nesse período, nesse final de semana, completa também mais um ano de organização, e a Igreja Cristo Vive aqui também no Irajá, nesse final de semana também. Tá bom, meu amigo? Amém, pastor Aderson. Vamos fazer então a nossa oração final. Lembrando que você pode adquirir meus livros, especialmente o livro do Salmo 91, né? Como a gente está mostrando aqui. É só fazer contato comigo pelo WhatsApp.
Você pode também conhecer o meu canal do YouTube, aqui, ó. Meu nome é Davidson Bignon, tá? Esquece o reverendo não, você não vai colocar para achar meu canal, é só Davidson Bignon. Você vai achar meu canal do YouTube com mais de 600 vídeos ali de pregações, aulas, cursos, tem cursos gratuitos ali que você pode fazer também, tá? Então, um canal muito abençoador, tenho recebido muitos feedbacks positivos. Todo o material, inclusive essa aula de hoje, eu vou preparar e vai estrear lá depois de um tempo, né? Provavelmente ano que vem já estreia no meu canal essa aula de hoje também, tá? Então, é uma bênção para a nossa vida continuar com os nossos estudos. Espero você aqui, então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, para o versículo 2 do Salmo 91. Tá legal? Vamos fazer a oração, então? Pai, nós te exaltamos pela aula que podemos ter hoje, pela bênção que é estudar a tua palavra em profundidade, mesmo, Senhor, buscando aplicações práticas para a nossa vida, mas mesmo assim alcançando, ó Pai, um conhecimento muito abrangente do que a tua palavra revela em cada detalhe escondido no original hebraico para cada palavra e cada versículo também. No caso aqui do Salmo 91. Nós te exaltamos por isso. Pedimos a tua bênção para que possamos estar, de fato, habitando permanentemente com consistência no teu esconderijo, para que sejamos protegidos pelo Senhor e contra todas as intempéries que enfrentamos na vida. Cuida de cada um de nós, nos abençoa também as igrejas aniversariantes, ó Pai, nesse mês de março, as igrejas que foram citadas pelo teu servo, a própria igreja congregacional de Aracruz, que tem sido o instrumento do Senhor para abrir essa porta, ó Pai, de conhecimento da tua palavra e também de oração, de busca devocional. Senhor, abençoe o teu servo pastorado, a sua esposa Cris, a filha do casal, ó Pai, também a Ágata, que possam ser ricamente abençoados por ti e protegidos pelo Senhor em cada situação de sua vida. Cuida da igreja no seu aniversário, cuida da igreja de Itanguá também, da igreja, Pai, central de Itaboraí, que eu estive lá presente também, que comemora também aniversário. A igreja Cristo Vive, que o teu servo mencionou. Tantas igrejas, ó Pai, que também comemoram mais um ano de pregação do teu evangelho. Abençoa, cuida do nosso país, tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nosso país, que possamos, ó Pai, ser protegidos e cuidados pelo Senhor. Nós assim pedimos a Ti as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos então encerrando a nossa manhã com Deus. Queremos desejar a todos vocês uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe, que Deus se revele a vocês e através de vocês para que outras vidas sejam abençoadas. Agradeço mais uma vez o amigo, parceiro, reverendo Davidson, tá bom? Deus te abençoe. Shalom. Shalom a todos.